Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num campo de batalha que está definindo o futuro do desenvolvimento de software. De um lado, temos os novos IDEs de IA, super convenientes e brilhantes. Do outro, a força e o controle de uma caixa de ferramentas montada por nós mesmos manualmente. E olha, essa não é só uma discussão sobre qual ferramenta usar, é sobre como a gente vai trabalhar no futuro. Vamos começar com uma pergunta que, para ser sincero, tira o sono de muito desenvolvedor por aí. Há anos a gente se acostumou com assistentes de IA como nossos copilotos, ajudando a escrever código. Mas e se eles parassem de só sugerir e começassem a gerenciar o projeto inteiro? Essa é a grande promessa e, como a gente vai ver, também o grande perigo escondido nessas novas ferramentas que estão surgindo. Para entender essa virada de chave, a gente precisa dar uma olhada na revolução que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. O que estamos vendo é uma evolução gigantesca. A gente está saindo da simples ajudinha para codar para algo muito, mas muito mais poderoso, que o pessoal está chamando de desenvolvimento agêntico. Então, o que raios é esse tal de desenvolvimento agêntico? Imagina o seguinte: você não está mais pedindo para uma IA completar uma função. Você está dando uma missão para um agente autônomo, algo como cria um sistema de login do zero para mim. E ele vai lá e faz tudo. Cria os arquivos, escreve o código, roda os testes e até sobe a aplicação para produção. É um salto de autonomia que é, sinceramente, absurdo. A sedução por trás disso é óbvia, né? Plataformas como o Anti-Gravity do Google vendem um mundo perfeito, onde a complexidade e as tarefas chatas simplesmente somem. A IA cuida de tudo e o desenvolvedor vira uma espécie de visionário, focando só na intenção do que quer construir. Parece um sonho, não é mesmo? Mas a gente sabe que todo sonho tem hora para acabar. Pois é, e o despertar desse sonho pode ser bem caro. E nem sempre estou falando de dinheiro. Vamos abrir o capô e ver o que realmente está por trás das promessas dessas novas plataformas integradas. Esse slide aqui resume a história perfeitamente. A promessa é de uma orquestração de IA que flui sem esforço, mas a realidade são custos que ninguém entende direito, os tais custos opacos. Eles vendem a conveniência de ter tudo num lugar só, mas o que entregam são limites de uso que te bloqueiam do nada. E a tal da inovação vem com um preço, te prender num ecossistema fechado, um verdadeiro jardim morado. Essa frase de um desenvolvedor frustrado diz tudo, né? Imagina só, você paga por um serviço premium e, no meio de um projeto importante, de uma entrega, você é simplesmente bloqueado por horas, sem aviso, sem nada. Isso não é só um incômodo, é uma quebra de confiança que simplesmente destrói a produtividade. Essa frustração toda se resume a três problemas principais. Primeiro, os limites imprevisíveis, que são causados por uma coisa que chamam de tokens de pensamento, que na prática é a IA gastando seus créditos só para pensar antes mesmo de escrever uma linha de código. Segundo, o fato de ser um fork do VS Code. Isso significa que ele está sempre desatualizado e, pior, não funciona com extensões que muita gente precisa para trabalhar. E por último, a armadilha do vibe coding. A IA gera um código que parece funcionar, tá bonitinho, mas por baixo dos panos está cheio de problema de arquitetura que vai virar uma dor de cabeça gigante lá na frente. Bom, diante desse cenário, muitos desenvolvedores sêniores estão simplesmente dando um basta. Estão pulando fora desses jardins murados e, num movimento bem corajoso, estão pegando de volta as rédeas do seu ambiente de trabalho. E é fundamental entender isso aqui. Não se trata de dar um passo para trás e de voltar para o passado. Pelo contrário, é um passo à frente, na direção da maestria. A ideia é construir, peça por peça, um stack modular, onde cada ferramenta é a melhor no que faz. E o mais importante de tudo, está sob controle total de quem desenvolve. Certo? Então, como seria essa caixa de ferramentas dos sonhos? Pensa nela como se fosse montar um time de elite, um Dream Team de IAs, onde cada membro tem uma habilidade única que complementa os outros. Primeiro, a gente tem as mãos da operação. O GitHub Copilot. Ele é o especialista em velocidade, aquele que dá sugestões de código na hora e faz edições em vários arquivos de uma vez, mas sempre com a supervisão humana ali de perto. Em seguida, vem o cérebro da operação, o nosso arquiteto sênior, o Cloud Code. Essa é a ferramenta para quando o buraco é mais embaixo, para o trabalho pesado de raciocínio. Quando precisa redesenhar uma lógica complicada ou planejar uma feature nova, o Cloud age como um engenheiro experiente, direto no terminal, mas sempre sob o seu comando. E para fechar o time, a gente precisa do bibliotecário, o Gemini CLI. O superpoder dele é a memória. Ele consegue ler e se lembrar do projeto inteiro, não importa o quão grande seja, e responder perguntas complexas sobre como as diferentes partes do sistema se conectam. Esse slide aqui mostra a diferença na prática.
Pensa que é como a diferença entre um carro autônomo e dirigir seu próprio carro esportivo. O Anti-Gravity é o carro autônomo. Ele opera como uma caixa preta, custa caro e é lento. Você não sabe direito como ele toma as decisões. Já o Stack com Copilot e Claude é o carro esportivo. Quem está no volante é você. Você define o contexto, a latência é baixa e os custos são previsíveis. A escolha é entre ser passageiro ou ser piloto. Agora, talvez reste uma dúvida. Como é que esse time dos sonhos, com ferramentas de empresas diferentes, consegue trabalhar junto, em harmonia? A resposta está numa tecnologia que funciona como a cola que une todas as peças. O nome é Protocolo de Contexto de Modelo, ou MCP. Mas pode pensar nele como um tradutor universal para as IAs. É ele que permite que o Claude, o Gemini e outras ferramentas conversem não só com o código, mas também com o banco de dados, com o sistema de tickets, com qualquer outra ferramenta externa. É a tecnologia que finalmente derruba as paredes dos jardins morados. Vamos ver como isso funciona no dia a dia. Surge um bug. Em vez de abrir 3 abas diferentes, você simplesmente fala para o Claude: investiga esse ticket aqui. Usando o MCP, ele vai lá no sistema de ticket, busca os logs de erro em outra ferramenta, analisa o código local e, no final, junta tudo e propõe uma solução. É um fluxo de trabalho unificado, sem precisar sair do editor de código. Imagina o ganho de tempo e de foco. O que a gente acabou de ver não é só uma forma mais eficiente de trabalhar. Representa uma filosofia de desenvolvimento que é, na sua essência, diferente. E isso nos leva à escolha final que todo mundo que trabalha com desenvolvimento vai ter que fazer. Olha só esse gráfico de custo total de propriedade. Ele é revelador. À primeira vista, o Anti-Gravity pode parecer mais barato ou até de graça, só que ele vem com um imposto oculto e altíssimo, a perda de produtividade por causa dos limites, das incompatibilidades, do retrabalho. Já o Stack manual tem um custo mensal claro, mas ele é previsível e, no fim das contas, muito menor quando a gente põe na balança a eficiência e o controle que ele traz. No final das contas, tudo se resume a isso. A escolha é entre um sistema que gerencia quem desenvolve, tomando decisões por conta própria numa caixa preta, ou um sistema que quem desenvolve gerencia, onde você está no controle total, com as ferramentas mais poderosas na sua mão. E essa é a questão que vai definir a próxima década do desenvolvimento de software. Conforme a IA se torna parte de tudo, o caminho que a gente escolher hoje vai moldar não só as nossas ferramentas, mas a própria natureza do nosso trabalho. Então a pergunta final não é só qual caminho seguir, mas sim, no futuro, quem seremos nós? Operadores de uma caixa preta ou arquitetos das nossas próprias ferramentas? Essa escolha vai definir o que significa ser um desenvolvedor.